Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a historicidade de Jesus, especificamente a questão dos textos de Justino no diálogo com Trífon. Então eu vou trocar aqui minha tela para mostrar aqui uma apresentação. Então eu vou falar aqui do Justino. O texto do Justino vocês podem conseguir nesse site, que é da Enciclopédia Católica. Ele tem a versão em inglês do texto do diálogo com Trífon e vários outros autores da patrística. E é um texto lá do século XIX e que tem toda a patrística lá. São 10 volumes, esse é o volume 1. Bom, qual a razão deste vídeo aqui, né? Eu estive recentemente numa live aqui do Antônio Miranda, tá? E vocês têm o endereço aqui na live. A live é Refute o Ateísmo. E lá no 1 hora e 42 minutos, no meio da conversa, o Antônio Miranda então alega que existe uma passagem em Justino, no diálogo com Trífon, em que Trífon, que é o judeu, ele acusa Jesus de não ter existido, de ser um personagem, porque eu tinha colocado essa questão, eu falei assim, você está alegando que Jesus não existiu, no entanto, na patrística, esse debate não está colocado. Nenhum dos acusadores do cristianismo levantou essa acusação contra. E teria uma ótima oportunidade para apresentar esse argumento. E não foi colocado esse argumento. Ninguém questionou isso na época. Né? Aí ele falou, não, mas tem sim. Tem Justino, no diálogo com Trífon, tem uma passagem em que ele argumenta que Jesus não existiu. Eu perguntei que passagem era essa, ele não respondeu na hora. Bom, e ficou a questão aí no ar, ele dizendo que tem a passagem, ficou a questão no ar. Eu fui procurar então no diálogo com Trífon e um amigo meu, Bernardo Selig, ele me apontou um outro vídeo do Antônio Miranda, que é Flávio Josefo escreveu sobre Jesus Cristo, onde ele aparece aqui às 2 horas e 13 minutos, ele cita aqui uma passagem do Justino, do diálogo com Trífon. Então deve ser essa. Ele deve estar se referindo a essa passagem, então. Bom, então essa passagem supostamente questiona a não existência de Jesus. Trífon está alegando isso. Vamos ver o que diz a passagem. A passagem que ele destacou. Capítulo 8, diálogo com Trífon. Quanto a Cristo ou Messias, se ele nasceu e está em algum lugar, é desconhecido. E nem ele próprio conhece a si mesmo, e não terá nenhum poder até que venha Elias para ungí-lo e manifestá-lo para todos. Quanto a vós, porém, dando ouvidos a vozes vãs, fabricais para vós mesmos um Cristo, por sua causa estáis agora perecendo sem objetivo nenhum. Então essa é uma fala do Trífon que Justino reproduz, né? Então está dizendo aqui que o Messias ele não nasceu, que o Cristo não nasceu, ele é desconhecido, e você, Justino, está dando ouvidos a vozes vãs, que fabricai um Cristo para vós. Né? Bom, uma primeira leitura, a leitura que o Antônio Miranda faz aqui, que isso aqui o Trífon está dizendo que Jesus não existiu. Bom, você vê que ele não fala de Jesus aqui, ele fala de Cristo. Né? Então, segundo Trífon, ele está dizendo que Cristo não nasceu. Cristo é um personagem conhecido no Antigo Testamento. O Messias, ele é anunciado pelos profetas. Então as pessoas já tinham a ideia de que viria o Messias. Os judeus, uma parte deles, aguardava a vinda desse Messias. Agora, que ele veio ou não veio, então, segundo o Antônio Miranda, essa passagem mostra que Jesus não encarnou, não era espírito. Bom, mas será que então Jesus não existiu? Vamos ver a passagem toda. Ele fala assim, contudo, uma vez que abandonaste a Deus e puseste tua esperança num homem, que salvação te resta? Portanto, se queres ouvir o meu conselho, pois eu te considero meu amigo, primeiro faça-te circuncidar e depois observa, segundo o nosso costume, o sábado, as festas, as luas novas de Deus, cumprindo tudo que está escrito na lei. Talvez possas, então, encontrar a misericórdia da parte de Deus. Quanto a Cristo, ou Messias, se ele nasceu e está em algum lugar, é desconhecido, e nem ele próprio conhece a si mesmo, e não vai
e não terá nenhum poder até que venha Elias para ungí-lo e manifestá-lo a todos. Então veja, confirma aquela nossa interpretação, ou seja, o Trífon está dizendo o seguinte, você, Justino, confiou a sua esperança num homem, não é num fantasma, não é numa coisa fictícia, é num personagem histórico. Você, Justino, confiou a tua confiança no homem. Que homem é esse? É o Jesus histórico. Tá? Agora, com relação ao Cristo, ao Messias, aquele anunciado pelas Escrituras, esse ainda não nasceu. Se nasceu, é desconhecido, ou seja, não se sabe se ele nasceu ou não. É o Messias prometido nas Escrituras. Então, está claro aqui a passagem. Trífon não está levantando a questão da não historicidade de Jesus, do Jesus histórico. Ele está dizendo que o Messias não nasceu. Note que Trífon, nessa passagem, ele não usa a Antiguidade Judaica, capítulo 18, porque a Antiguidade Judaica, capítulo 18, tem uma passagem ali de Jesus em que José reconhece ele era o Messias. Então ali ele está reconhecendo que o Jesus histórico é o Messias, né? E essa passagem não foi usada pelo Trífon. Então, possivelmente, ele não conhecia essa passagem. Essa passagem é uma interpolação cristã. Então, a passagem referente a ele é o Cristo, no testemunho flaviano, a maioria dos autores, aí eu cito John P. Meyer, James Charlesworth, entre outros, entende que é uma interpolação, mas existe na passagem de Joséfo um conteúdo que fala de Jesus. Eu falei isso em outro vídeo. Bom, mas enfim, tem outras passagens de Justino no mesmo livro que fica claro que Jesus existiu em carne e osso? Vamos olhar aqui ao capítulo 89. O Trífon diz o seguinte: sabes muito bem, Justino, que o nosso povo judeu espera pelo Cristo. Ele está dizendo, o povo judeu espera por Jesus, o Messias. Também te concedemos, em todas as passagens das Escrituras que citaste, que elas se referem a ele, ao Messias que há de vir. Eu, pessoalmente, te declaro também o nome de Jesus, dado ao filho de Nave, levou-me também a ceder nesse ponto. Aqui essa frase está um pouco confusa, porque ele se refere a Jesus, mas não é o Jesus histórico, tá? É o Jesus filho de Nave, é outro personagem. Tá? A gente vai falar isso depois. Vamos seguir. O que duvidamos é que Cristo tivesse de morrer tão vergonhosamente, pois na lei se diz que é maldito aquele que morre crucificado, de modo que por enquanto é muito difícil para mim convencer disso. Que as Escrituras tenham anunciado um Cristo é evidente. O que desejo saber, se tiveres um argumento a demonstrar, é o fato que ele teria de sofrer um suplício que está maldito na lei. Então, o que o Trífon está dizendo aqui? Olha, aquele crucificado que você está considerando, o Jesus histórico, que foi crucificado, para mim ele não é o Messias, porque ele morreu na cruz, que é uma condenação vergonhosa pelas Escrituras. Então aqui está claro que o Trífon ele está reconhecendo que existe um personagem histórico que foi crucificado. Vamos ler um pouco para entender aquela história do filho de Nave, tá? Vamos voltar lá para o capítulo 49, que é onde ele fala do tal do filho de Nave, para esclarecer essa parte aí do filho de Nave. Bom, ele diz assim, lá no capítulo 49, e este mesmo profeta, vosso rei Herodes, encerrou na prisão, e quando celebrou o seu aniversário, está falando de João Batista, né? E a sobrinha do mesmo Herodes o agradou com sua dança, ele disse a ela para pedir o que quisesse. Então a mãe da donzela a instigou a perguntar, a pedir a cabeça de João, que estava na prisão. E tendo pedido isso, Herodes enviou e ordenou que a cabeça de João fosse trazida por um carregador. Portanto, também o nosso Cristo disse, quando ele estava na terra, para aqueles que afirmavam que Elias deveria vir antes de Cristo. Então, Jesus histórico disse isso, que o Elias deveria vir antes de Cristo. E olha aqui, eu reforço aqui em vermelho, isso Justino falando. Portanto, o nosso Cristo disse quando ele estava na terra. Ele não está falando de um personagem, de um anjo, nem nada disso. Ele está falando de uma pessoa que estava na terra. Capítulo 49.
Então os discípulos entenderam que ele falou sobre João Batista. E Trífon disse, essa afirmação também me parece paradoxal, ou seja, que o espírito profético de Deus, que estava em Elias, também estivesse em João Batista. A isso, Justino respondeu, você não acha que a mesma coisa aconteceu no caso de Josué, o filho de Nave, que era Num, tá? E que sucedeu ao comando do povo depois de Moisés, quando foi ordenado a Moisés que impusesse suas mãos sobre Josué, e Deus lhe disse, eu tomarei do espírito que há em ti, Moisés, e colocarei sobre ele, sobre o filho de Nave. Tá? Aí, então, veja, o espírito de um entrou no outro. Isso lá nas escrituras. Aí o Trífon, ele concorda, ele chega e fala assim, certamente, ou seja, essa passagem do Antigo Testamento, realmente aconteceu isso. O espírito de um entrou no corpo de outro. Portanto, eu digo, enquanto Moisés ainda estava entre os homens, Deus tomou do espírito que estava em Moisés e pôs sobre Josué. Assim também Deus pode fazer o espírito de Elias vir sobre João. Então, aí voltamos aqui para trás aqui. Quando ele está falando do filho de Nave, ele fala assim, eu pessoalmente te declaro também que o nome Jesus, dado ao filho de Nave, levou-me também a ceder neste ponto. Que ponto? No ponto de que João Batista teria recebido o espírito de Elias. Essa parte ele já havia concordado, está se referindo ao anterior. Então é por isso que entra esse tal de filho de Nave, que por acaso se chama Jesus. Né? Talvez isso sugere uma confusão, mas está explicado por aí. Ou seja, ele está iniciando o processo assim, olha, essa primeira parte aqui, que João Batista recebeu o espírito, né, de Elias, essa parte aqui, tudo bem, você me convenceu, concordo. Só que ser crucificado, para mim, é uma coisa que não faz sentido para o Messias. Né? Então ele segue o argumento seguinte. Então, você veja que aqui, também no capítulo 49, o Justino diz claramente que o nosso Cristo estava na terra. Tá? Vamos lá no capítulo 43. Ele fala assim, agora é evidente para todos que na raça de Abraão, segundo a carne, ninguém nasceu de uma virgem, ou é dito nasceu de uma virgem, exceto o nosso Cristo. Então aqui, novamente, está discutindo a questão do nascimento virginal, que o Trífon está contestando. Tá? Aí vem, cita a escritura, etc, etc, que vai nascer de uma virgem, etc. Tá aquela discussão toda lá do Isaías. Aí o Justino diz claramente que ninguém nasceu de uma virgem, exceto o nosso Cristo. Ele está falando de quê? De um personagem espiritual? Não, ele está falando de uma pessoa que nasceu de carne e osso, que nasceu como uma virgem. Então, para Justino, não há a menor dúvida de que Jesus histórico nasceu de carne e osso. Qual a conclusão que nós tiramos dessa análise aí? Bom, em nenhum momento Trífon discutiu que o personagem histórico Jesus não tem existido. Isso não existe. O que ele está discutindo é saber se esse Jesus histórico é o Messias ou não. Esse é o ponto. O Messias anunciado pelas Escrituras. O Antônio Miranda, ele força o texto de Justino a dizer o que ele não diz. O texto de Justino não diz isso que ele está afirmando. Terceiro, não há nenhum outro documento da patrística, repito, não é só Justino, nenhum outro documento da patrística ou dos apócrifos que tenha discutido a questão da não historicidade de Jesus. Isso em nenhum momento está colocado. Esse tema não é levantado por ninguém nessa época. Tampouco entre os números críticos do cristianismo, Celso, Trífon e outros. Né? Tem Juliano, imperador Juliano também escreveu. Se souber de algum, se alguém tiver algum documento aí dos primeiros séculos da patrística que discuta essa questão de que Jesus não existiu, por favor, indique aí nos comentários. Se Jesus histórico fosse ficção, é historicamente inverossímil que nenhum documento da época tenha apontado para essa frase. Quer dizer, se tudo fosse ficção, como Antônio Miranda está dizendo, fosse uma história construída, os evangelhos, tudo foi história construída, é simplesmente impossível que ninguém, nenhum documento da época, tivesse levantado essa questão. Obrigado, então.